Meus alunos têm me feito muitas perguntas sobre o índice beta. Professor, como eu faço para interpretar este índice? Para que esse índice serve? Perguntas desse tipo eu vou te responder nesse vídeo. Me acompanhe até o final e eu vou começar ele fazendo algumas perguntas para você refletir e depois eu vou tentar responder elas a partir do conteúdo que nós temos aqui nesse material, tá certo? Você pode usar esse material para estudar para a prova da Ambima. Você que quer passar na CEA, na CPA 10, na CPA 20, é muito importante, tá certo? Pensa comigo, quando você vai decidir sobre uma compra de ações no mercado financeiro ou de um outro ativo qualquer, você tem que decidir baseado na relação risco-retorno, né? Como é que você faz para tomar a decisão para saber qual ação ou qual ativo tem um menor risco sistemático? O risco sistêmico que afeta todo o sistema. Como é que você faz para decidir? Segundo, se você tem um perfil conservador, como você faz para escolher um ativo que se encaixe no teu perfil? Terceiro, pensa comigo, você conhece algum indicador que possa ser útil para montar uma carteira de investimentos? E outro, você conhece algum indicador que compare o risco do teu ativo, do teu negócio, do teu investimento com o mercado como um todo? São essas perguntas que eu quero responder com você hoje neste vídeo, tá certo? E a solução para todas essas dúvidas é um índice chamado beta. O beta é muito utilizado no mercado financeiro, pois ele vai medir a sensibilidade em relação do teu ativo, do teu investimento, em relação ao mercado como um todo. Essa é a medida do beta. Ele vai dizer o quanto que o teu investimento ele consegue suportar crises, ele consegue reagir bem ou mal frente à notícia boa ou à notícia ruim, ou como que ele reage em relação ao comportamento do mercado, que geralmente este mercado, que eu tanto estou falando, é representado pelo índice de uma carteira teórica como o Ibovespa, por exemplo, né, que representa aí o mercado. Então, como que teu produto, a tua ação se comporta em relação ao mercado? Ela acompanha, ela sofre mais ou ela sofre menos? Então, o índice beta é um índice muito importante de medida de risco, na verdade, porque ele vai dizer o quanto que o investidor está exposto a esse risco comparando com o mercado. E essa é uma medida muito interessante para tomar aquelas decisões que eu mencionei no começo para ti. Então, ele mede justamente qual que é a sensibilidade do teu ativo de absorver as notícias do mercado, certo? Nesse mercado tão volátil aí, dos últimos anos aí, nos últimos meses, né, muito volátil, que fica suscetível a notícias, a twitters, ou a reportagens, ou a matérias sobre determinados assuntos que envolvam aí ativos do mercado financeiro. E isso modifica o preço do produto e, modificando o preço, isso afeta a tua rentabilidade, tá certo? Muito bem. Continuando nessa linha, eu quero dizer para vocês como é que é calculado esse índice beta primeiro. Porque para efeito da prova, é importante que você entenda quais são os elementos que compõem a fórmula, até para você conseguir lembrar e tomar a decisão para escolher a resposta correta. Então, a fórmula, não se assustem com o tamanho da fórmula, com o tipo da fórmula, mas ela envolve alguns elementos já conhecidos por vocês. Então, o numerador da fórmula é a covariância do retorno do seu ativo com o retorno do mercado. Então, faz uma covariância, que, na verdade, é a base para a correlação, né? E o que é a covariância ou a correlação, né? É que a covariância é uma medida não padronizada, a correlação é padronizada, vai de -1 a +1. Mas o que faz a covariância? Ela mede o comportamento de duas variáveis, que é exatamente isso que o beta vai te responder, o comportamento do teu ativo em relação ao mercado. Então, a covariância mede o comportamento de duas variáveis. Ele diz, por exemplo, se um ativo se move junto e na mesma direção, quando tem uma covariância ou uma correlação positiva, ou se ele se move em direções opostas, quando tem uma correlação, uma covariância negativa.
Então, a gente pega, para calcular o beta, a covariância destes dois elementos, né? E nós vamos dividir aí, no denominador, nós vamos colocar um outro elemento que já estudamos, que é a variância. A variância é uma medida de dispersão, estatisticamente falando. É uma medida de risco, mede risco, certo? A partir da variância, nós calculamos o desvio padrão, que é a medida mais utilizada para nós analisarmos riscos, tá certo? Então, a variância nós pegamos do retorno do mercado. Então, se nós estamos tratando do índice Ibovespa, nós vamos pegar e calcular a variância do índice Ibovespa. Fazendo-se esse cálculo, chega-se um número. E esse número vai ser o beta, né, do teu ativo. E aí nós vamos conseguir responder aquelas questões que nós falávamos antes. Muito bem. Tá, joia. Aí você pode me perguntar, sim, mas o que significa esse beta? Ou como que eu posso interpretar esse índice beta, né? Então, vamos lá. Vamos aos cenários possíveis utilizando-se o índice beta. Ele pode ter a seguinte situação. Ele pode ser maior que 1, menor que 1, ou ele pode ser igual a 0, tá certo? Maior que 1, igual a 1, menor que 1 ou igual a 0. Essas são as possibilidades que nós temos aí do índice beta. Bem, se ele for... E o que significa isso e como interpretar? Isso que é muito importante. Quando você vai se deparar com um fundo de investimento, por exemplo, você vai provavelmente conseguir identificar na lâmina ou junto ao gestor o beta deste fundo de investimento, ou o beta de um dos ativos que compõem esse fundo de investimento. Se esse beta for maior do que 1, isso significa que o ativo ou o fundo, ele oscila mais do que a carteira, do que o benchmark, ele oscila mais que o mercado, né? Ele na verdade, beta maior que 1, ele tem maior sensibilidade às notícias do mercado, certo? Tanto para cima como para baixo, tá certo? Eu não estou falando aqui que eu falei que ele oscila, ele tem mais volatilidade que o mercado, não só para cima e nem só para baixo. Depende como que o mercado está indo, né? Beta igual a 1 significa que a tua ação, o teu ativo, ele oscila igual, ele tem a mesma oscilação, a mesma variação que o mercado. Então, o mercado geralmente tem beta 1, e se você tem beta 1, você está igual ao mercado. Se o teu ativo tem beta, o resultado desse cálculo for menor do que 1, significa que o seu ativo tem uma variação menor do que o mercado, certo? Então, se o ativo sobe, se o mercado sobe, o seu ativo vai subir menos. Se o mercado cai, o seu ativo vai cair menos que o mercado. Essa é a ideia do beta. Essa é a ideia de um beta menor que 1. E quando o beta for 0 ou igual a 0, significa que o seu ativo não sofre influência nenhuma do mercado. Então, um beta 0, você está, vamos dizer assim, livre dessa influência, desse risco do mercado, o que é muito difícil, né, de acontecer, mas é também muito importante, né, de considerar. Eu vou dar 3 exemplos para você aqui nesse gráfico que você pode acompanhar comigo, que vai fazer você refletir um pouco mais sobre esses 3 cenários que a gente comentava. O primeiro cenário, né, é quando eu tenho um beta 1,5, na verdade. Ou seja, um beta maior do que 1, que é o primeiro exemplo que nós tínhamos considerado. Muito bem, o que vai acontecer com o meu ativo se a carteira ou o mercado subir 10%? O meu vai subir 15%. Por quê? Porque o meu beta é 1,5. Então, eu vou pegar 10% vezes 1,5, vai dar 15%. Agora, se houver uma queda do mercado, né, no caso aqui o Ibovespa, o meu ativo vai cair 15%. Ou seja, desculpa, sempre que o beta for maior que 1, eu vou ter mais oscilação em relação ao mercado, tanto para cima como para baixo. Tá joia? Então, isso aumenta a minha exposição ao risco sistemático. Isso significa ter beta maior que 1, tá certo? Isso não significa que seja ruim, né? Porque vocês viram aí que pode ser bom, principalmente quando está subindo. E pode ser ruim quando o mercado está caindo. Essas são as diferenças que nós temos que considerar aí.
Outro cenário possível é um beta menor do que 1, ou seja, se eu tiver um beta 0,5 no meu ativo. O que significa isso? Que se o Ibovespa subir 10%, o meu ativo vai subir só 5%. Da mesma forma, ele vai cair menos, ele vai cair só 5 em vez dos 10 do mercado. Então, dessa forma, eu estou menos exposto ao risco sistemático com o meu ativo, tendo um beta menor que 1, tá certo? E isso ajuda a montar uma carteira, por exemplo, para um investidor mais conservador, respondendo às questões que nós havíamos feito lá no começo, né? Outra questão, outro cenário, o beta igual a 1. Um beta, quando ele é igual a 1, ele acompanha o mercado. Aqui a gente pode lembrar daquele conceito dos fundos ativos e passivos. Esse fundo quando ele é passivo, ele acompanha o benchmark. Nesse caso aqui, o mercado seria o benchmark. Então, o beta, quando ele é igual a 1, ele acompanha o mercado. Ele tem um comportamento igual ao mercado. Então, se o mercado sobe, ele sobe. Se o mercado desce, ele desce. Então, a correlação aí é 1, né? A correlação é positiva, né? E forte. Então, o beta é muito utilizado para fazer esta análise comparando com o mercado, né? Ou seja, quando o beta for maior do que 1, a carteira é mais arrojada. Quando o beta for menor do que 1, a carteira é mais conservadora. E se eu quero acompanhar o mercado, eu devo comprar um produto que tenha um beta próximo a 1. Essas são as diferenças entre os 3 cenários possíveis do índice beta. Essa é a situação que você deve analisar. Eu preparei para você alguns exemplos práticos considerando as notícias também, porque como eu falei, o mercado ele reage de acordo com as notícias que ocorrem no mundo. Por exemplo, quando ocorreu o problema do coronavírus, junto com o problema do coronavírus ocorreu a queda dos preços do petróleo por uma briga comercial entre a Arábia Saudita e a Rússia, por exemplo. E isso gerou uma queda também nos preços das ações da Petrobras. O investidor que tem aversão a risco, o investidor racional, começou a se desfazer dos papéis e isso causou queda no preço das ações. Então, sempre que nós temos notícias, tanto notícias boas como notícias não tão boas, e quem considera essa notícia é o investidor, isso pode causar mudança no preço dos produtos. Quando, por exemplo, o dólar sobe muito no Brasil, o governo costuma fazer, através do Banco Central, leilão de dólares. E isso também interfere no preço da moeda estrangeira aqui no Brasil. Ou seja, a intenção fazendo leilão é tentar segurar a alta do dólar, é tentar fazer o dólar cair. E essa só a notícia de que o Banco Central irá fazer o leilão, imediatamente ele já causa um efeito no preço do dólar. Isso é instantâneo, na verdade. E também, quando a gente ouve notícias, principalmente relacionadas a grandes potências mundiais, principalmente China e Estados Unidos, quando os presidentes se manifestam, dando alguma notícia que talvez não era tão esperada assim pela comunidade investidora, acaba que afeta o mercado. E afetando o mercado, dependendo do beta que o seu ativo tem, ele pode subir naquele momento, mais que o mercado ou menos, ou ele pode cair mais ou menos que o mercado, ou ele pode continuar acompanhando o mercado. Porque o mercado reage muito frente a notícias que são divulgadas, como eu falei já, né? Para auxiliar nesse cálculo, ou seja, para tornar essa minha explicação mais didática, observe comigo essas informações que estão na tela aqui, né? Então, esse quadro aqui ele vai mostrar a sensibilidade de oscilação ao mercado que o beta tem, né? Quando ocorrem notícias boas e quando ocorrem notícias ruins, porque isso vai interferir na boa formação dos preços dos ativos. E um beta maior em momentos ruins, por exemplo, faz os preços caírem mais do que todo o mercado. E notícias boas provocam mais elevações. Então, pensem comigo no caso da Petrobras.
A Petrobras, nesse meu exemplo, eu coloquei que ela tenha, vamos supor, né, aqui é hipoteticamente falando, que ela tenha um beta 1,3. Muito bem, se a Petrobras tem um beta maior que 1, significa que ela sobe mais que o mercado ou cai mais que o mercado, dependendo de como vierem as notícias. Se as notícias forem boas, a Petrobras sobe mais que o mercado. Se as notícias forem ruins, a Petrobras cai mais que o mercado, tá? Então, essa é a decisão que o investidor deve tomar ao entrar numa ação que tem beta maior do que 1. Ele precisa decidir se ele quer, se ele está ciente disso e se ele quer assumir esse risco, vamos dizer assim. Mas como assim risco, Cláudio? Bem, veja só, se o mercado subir e você estiver comprado numa ação da Petrobras, tudo bem, você está ganhando, mas se você estiver comprado e o mercado começar a cair, o preço, por exemplo, como eu falei, quando saiu essa notícia do petróleo, da guerra comercial entre a Arábia Saudita e a Rússia, o preço do petróleo, do barril do petróleo, baixou a níveis históricos, né, que nunca tinha chegado, e isso afetou as ações da Petrobras também. Então, neste momento, se você estava comprado e você tem uma ação da Petrobras com um beta 1,3, significa que vai cair 30% a mais do que o mercado. Então, se o mercado cair 10%, como caiu, né, o Ibovespa, por exemplo, cair 10%, a sua ação vai cair 30% mais que o mercado. Tá certo? Esse é o ponto que deve ser bem pensado no momento de você fazer a entrada num produto de investimento, olhando o beta. É nisso que o beta te ajuda a tomar a decisão. Se você pegar uma ação que tem um beta menor do que 1, como no exemplo dado aqui o da Vale, do Rio Doce, né, a Vale 0,8, então se vierem notícias boas, o mercado vai subir 1 e a Vale vai subir 0,8, ou seja, a Vale vai subir menos que o mercado. Mas se cair, se vier notícia ruim, né, como já tivemos aí notícias relacionadas com a Vale, muito tristes com relação a, por exemplo, a Brumadinho, né? Ou a Vale também está muito exposta à oscilação cambial pelos seus negócios que tem lá fora. Isso acaba afetando a ação da Vale positivamente ou negativamente. Então, se vier notícia ruim, a Vale cai menos do que o mercado. Então, essa ação é boa para aquele investidor que está na dúvida, que tem um perfil mais conservador, que não quer correr tanto risco com relação ao mercado, então ele fica com uma ação que tem um beta, ele escolhe uma ação que tem um beta menor do que 1, e aí ele fica posicionado de forma mais conservadora, tá certo? E o Banco do Brasil, a terceira ação aí que eu vou citar como exemplo, com beta 1, ou seja, o que significa esse beta 1? Significa que ele tem o beta igual ao mercado, que nesse caso aqui é o Ibovespa, que tem beta 1. Então, quando vier notícia boa, ele vai acompanhar o mercado. Quando vier notícia ruim, ele vai acompanhar o mercado. O que é acompanhar o mercado, Cláudio? Acompanhar o mercado é que se o Ibovespa subir 10%, a ação do Banco do Brasil também vai subir 10%. Se a ação cair, se o Ibovespa cair 10%, a ação do Banco do Brasil vai cair 10%. Isso é acompanhar o mercado, né? Lembra da história lá dos fundos passivos, né? Os fundos passivos acompanham o benchmark. Eles não tentam superar o benchmark. Essa é a ideia, então, aí do beta nas carteiras, tá? Eu queria fazer um comentário aqui contigo e presta atenção e, de preferência, anote esse comentário que eu vou fazer agora. Beta alto ou baixo não significa melhor ou pior, tá certo? Não tenha isso em mente. O beta serve para os gestores analisarem o tipo de ativo que eles irão escolher para compor um fundo de investimento, por exemplo, de acordo com a política de investimento e com os cenários econômicos do momento. Tá joia? Então não é para olhar o beta como melhor ou pior, porque isso depende muito do perfil, do cenário e da política do fundo, tá certo? Então essa é a ideia, porque eu tendo um beta, se eu tenho um perfil agressivo, eu vou optar por um beta maior e eu estou sabendo que se cair, eu vou cair, o meu ativo vai cair mais que o mercado, mas a minha aposta é justamente em ganhar mais que o mercado. Ou seja, eu quero ter um desempenho, eu quero ter uma performance melhor que o mercado, tá certo?
Então, a escolha de um beta, ela está relacionada ao risco sistemático. Então, ela está preocupada. O beta, ele, na verdade, define risco, tá bom? E não que seja bom ou ruim. Até porque tomar risco, pessoal, tomar risco não é ruim, né? É apenas uma decisão de investimento. É um dos componentes dos nossos investimentos que nós fazemos em qualquer área da vida, na verdade. Então não interessa, na verdade, se é bom ou ruim. Quem tem que tomar a decisão é você, investidor, de acordo com os teus objetivos. Tá certo? Bem, entendida essa parte, vamos aqui a o que eu chamo de um teste rápido para nós conseguirmos sedimentar bem esse entendimento e esse conceito sobre o beta. Vamos supor que caia uma pergunta na sua prova desta forma. Analise junto comigo. Em relação ao beta de uma ação, o que nós podemos afirmar? Que maior do que 1, o risco sistemático será menor do que a carteira de mercado. Igual a 0, o risco sistemático será igual à carteira de mercado. Menor do que 1, o risco sistemático será maior do que a carteira de mercado. E igual a 1, o risco sistemático será igual à carteira de mercado. Olha só, bem, olhando para essa questão, fica muito fácil de responder agora, porque você acabou de ouvir o que eu estou falando, então fica fácil de tomar a decisão. Mas sempre temos que imaginar que nós vamos estar fazendo essa questão bem depois, talvez, de nós termos estudado e visto o conteúdo, então nós temos que lembrar do conteúdo, e em especial lembrarmos do contexto do conteúdo. Então, isso é muito importante, entendermos a questão sobre o prisma do que ela está querendo perguntar. E aqui ela está querendo associar, ou querendo que você recorde, que o risco sistemático é o que o beta, na verdade, analisa. Então, nós temos que lembrar daquela questão do maior que 1, menor que 1 ou igual a 1, tá certo? Então, primeira questão, maior do que 1, o risco sistemático será menor do que o da carteira. Não, é claro que não. Ele vai ser maior, né? Quando o beta for maior que 1, ó, maior, tá bom? Beta maior que 1, risco maior. Igual a 0, o risco sistemático será igual ao risco da carteira. Não, o risco igual é o número 1, tá bom? Quando for 0, ele não tem relação nenhuma com o benchmark, ou seja, com o mercado. Letra C, menor do que 1, o risco sistemático será maior do que a carteira. Não, menor, tá bom? Menor do que 1, menor risco. Essa é a ideia, tá bom? Então, gravem essa dica também. Quanto maior, menor. Maior beta, maior risco. Menor beta, menor risco. Olha só, dica boa para lembrar, para acertar na prova e matar essa questão. Questão alternativa, então, certa é a letra D, né? Igual a 1, se o beta for igual a 1, o risco sistemático será igual ao risco de mercado, né? Essa é a ideia da questão D, da alternativa D, que é a alternativa correta, tá joia? Então, a explicação que eu deixo para vocês aqui, ó, é sempre o seguinte, lembre-se que o beta mede o risco sistemático, né? Então, a letra A não é porque quando é maior que 1, o risco será maior e não menor que o mercado. Eu sei que eu estou me repetindo aqui, mas quanto mais você gravar, quanto mais você lembrar, e talvez ouvindo de uma forma diferente, você consegue depois responder essa questão na prova de uma forma assertiva. A letra B não é porque quando é 0, a rentabilidade não depende do mercado. É 0, não depende. Letra C não é porque quando é menor que 1, o risco será menor que o mercado. E a letra D está correta porque beta igual a 1, o risco é igual ao mercado. Joia? Gostou dessa dica? Então tá bom, isso é muito legal. Mas agora eu quero chamar a tua atenção para esta tela, onde eu vou te deixar vários insights sobre o índice beta. Anota aí, pega a caneta e escreve. Vocês que já me conhecem como professor de certificações, sabem que eu sou muito fã das anotações, as anotações ao longo do material, porque são elas que vão treinar o nosso cérebro para que a gente possa lembrar das respostas certas na hora da prova. Então, papel e caneta na mão e anota as dicas aí. Para um perfil conservador, você deve indicar ativos com beta menor do que 1. Anotou? Então tá bom.
Insight número 2. Para perfil agressivo, o mais indicado são ativos com beta maior do que 1, tá bom? Perfil agressivo, beta maior do que 1. O beta ajuda na escolha dos ativos para montar as carteiras de acordo com o seu risco. Então, foi o que nós perguntamos no começo e agora está aí a resposta. Qual ativo, qual índice que ajuda a montar carteiras? O índice beta, né? E se o beta de um ativo for acima de 1 e o mercado está em alta, é provável que o ativo também esteja em alta e acima do mercado. Provavelmente vai acontecer isso. E outra dica é que um beta 0 mostra que a rentabilidade do ativo não depende do mercado. Tá legal? Estas são, então, 5 dicas ou 5 lembranças que você precisa ter sobre o índice beta para que você possa ir bem na sua prova, para que você possa matar esse assunto, tá bom? Porque o índice beta é um índice que mede, então, o risco sistemático, é um índice que mede a sensibilidade em relação ao mercado, tá certo? É um índice que mede risco também, como o desvio padrão, porém, ele mede o risco sistemático, enquanto que o risco padrão mede o risco do ativo, tá certo? Ele é calculado dividindo-se a covariância, né, do risco do ativo e do risco de mercado pela variância do risco de mercado, né, essa é a fórmula do índice beta, e o índice beta pode se apresentar aí de várias formas, maior do que 1, menor do que 1, igual a 1 ou 0, tá certo? E cada uma dessas interpretações eu passei para você aqui neste vídeo, tá certo? Essas questões do índice beta podem cair no assunto do módulo 7, por exemplo, da CPA 20, e eu espero ter te ajudado com essas dicas e essas informações e esses conceitos. Cai conceito na prova, como eu pedi para vocês, pode cair sobre os cenários, né, maior que 1, menor que 1, ali sobre como interpretar este índice beta, e pode cair também relacionando ele com a questão do risco sistemático. E é muito importante, então, você lembrar desses detalhes do índice beta, que são as questões que mais são cobradas na prova da Ambima. Tá joia? Eu desejo muito sucesso a você, fique com o professor Cláudio e até o próximo vídeo. Um forte abraço!